Tendo visto as nossas tags para marcação das informações do nosso documento, nós temos como entrar no CSS e começar a conhecer o funcionamento desta linguagem. O CSS, como nós vimos no início, é a linguagem que vai dar o estilo para os nossos elementos. Então, enquanto o XHTML faz a marcação, informando, identificando cada um dos elementos da página, o CSS aqui vai dar toda a parte de estilo, informando as características. Então, tudo aquilo que é visual, que faz parte de estilo dos elementos, deve ser definido pelo CSS de acordo com os padrões. Nós temos três formas de declaração de CSS para os elementos. São três formas válidas. A primeira delas é a forma inline de declaração, depois é incorporada e nós temos uma forma externa. Eu vou mostrar as três formas, começando pela forma inline. Consiste na declaração do CSS através de um atributo chamado style para a tag que tu quer estilizar, ou para o elemento que tu quer estilizar. Então eu tenho um H1 nesse documento, somente isso, e eu quero trazer um estilo para esse H1, que é um título de primeira importância. Então eu uso o atributo style, sinal de igual, e entre as aspas duplas eu vou começar a especificar propriedades com seus respectivos valores, e esse H1 vai começar a herdar essa característica. Então, por exemplo, eu coloquei aleatoriamente algumas propriedades e nós vamos começar a conhecer as propriedades do CSS. São muitas, são centenas de propriedades. Cada propriedade tem a possibilidade de uma série de valores, algumas dessas propriedades. Então, aos poucos a gente vai se familiarizando e conhecendo as propriedades que o CSS possui para a estilização dos teus elementos. Eu usei uma propriedade chamada color, e a propriedade color é responsável por alterar ou definir a cor do texto do elemento. Então eu estou dizendo que a cor do H1 vai ser vermelho, e eu especifiquei através do código hexadecimal da cor. Eu posso também usar o código RGB, posso também especificar a cor, o nome da cor em inglês. Eu ainda tenho um outro canal no CSS3 disponível, mas eu vou utilizar por enquanto o hexadecimal para definição de cores. Então esse valor corresponde ao vermelho. Depois eu defini a propriedade font size, e percebam que entre a propriedade color e o valor eu tenho dois pontos separando essas informações. E entre toda a propriedade com o valor e a segunda propriedade, que é a font size, eu tenho ponto e vírgula. Então essa regra de sintaxe eu preciso seguir para que funcione. A segunda propriedade, font size, é a propriedade responsável pelo tamanho da fonte. Então font size, dois pontos, e eu coloquei o tamanho em pixels. Eu também tenho outras unidades de medida, mas inicialmente a gente vai trabalhar com pixels para que o entendimento fique mais claro, para que posteriormente possa pensar em outras unidades para trabalhar. Então eu defini que a fonte vai ter que ter 50 pixels de altura, ponto e vírgula, porque eu quero especificar mais uma propriedade. E aí eu trabalhei com a propriedade chamada font family, que é a família da fonte. Essa propriedade possibilita que tu especifique uma família de fonte para o teu texto. E eu especifiquei o valor Arial, assim como Helvética e sans serif. É opcional, mas tu pode especificar, por exemplo, 3 valores de fonte. Por quê? Caso o usuário não tenha fonte Arial no seu sistema, que é difícil, mas caso não tenha, então ele vai buscar a Helvética. Caso ele não tenha a segunda fonte, ele vai buscar qualquer fonte que não tenha serif para apresentar aquele texto. Então, depois da última propriedade com o seu valor, fecha as aspas duplas e o texto então vai herdar essas 3 características. Se eu quisesse colocar mais uma propriedade, então aqui no fim eu colocaria um ponto e vírgula e faria da mesma forma, colocaria uma nova propriedade com o seu valor. Quando eu salvo isso e verifico lá no navegador, está lá o resultado do meu H1. Ele está com a cor vermelha, ele está com 50 pixels de altura, de tamanho, a fonte, e ele está com a família de fonte Arial.
Então essa é a forma inline, ou seja, consiste em tu ir na linha do elemento através do atributo style e começar a declarar as propriedades com seus respectivos valores, e o teu elemento vai herdar essas características.